Babilônia. Por muito tempo, esse nome significou poder absoluto. No coração da Mesopotâmia, erguia-se uma cidade tão vasta, tão rica e tão impressionante, que muitos acreditavam que ela jamais cairia. Suas muralhas pareciam impossíveis de romper. Seus portões eram monumentais. Seus templos, palácios e torres faziam qualquer visitante entender, imediatamente, que aquela não era uma cidade comum. Babilônia era o centro de um império, um lugar onde riqueza, comércio, religião e autoridade se misturavam em uma demonstração constante de força. Suas ruas pulsavam com movimento. Mercadores vendiam tecidos, grãos, especiarias e metais. Nobres atravessavam avenidas largas, cercados por servos. O povo seguia sua rotina como se a estabilidade daquela cidade fosse eterna. E talvez esse fosse o maior poder de Babilônia. Ela não parecia apenas forte, ela parecia permanente. Cada pedra, cada coluna, cada muralha, cada salão do palácio dizia a mesma coisa. Aqui está o centro do mundo. Aqui reina um poder que nunca será abalado. Mas a história costuma ser cruel com impérios que acreditam demais em si mesmos. Porque muitas vezes, a queda não começa quando os muros são rompidos. Ela começa quando uma cidade deixa de acreditar que pode cair. Do alto das muralhas, os guardas observavam a noite com tranquilidade. A postura deles não era a de homens prestes a enfrentar um desastre, mas a de soldados acostumados à segurança de uma cidade que parecia inalcançável. Ali, nas torres e passagens elevadas, Babilônia se sentia protegida. As tochas queimavam, os estandartes balançavam ao vento, e nada naquela vigilância sugeria que, do lado de fora, o fim já se aproximava. Dentro da cidade, a vida seguia normalmente. As ruas ainda estavam vivas, luzes acesas, passos sobre a pedra, vozes baixas, servos cruzando pátios, comerciantes recolhendo mercadorias, cidadãos caminhando como em qualquer outra noite. Babilônia dormia protegida pela própria confiança, e, talvez por isso mesmo, ninguém percebia que aquela seria a última noite em que tudo pareceria normal. No palácio, a noite ganhava outro ritmo. Servos ajustavam tecidos, organizavam bandejas, alinhavam taças e preparavam o salão para um grande banquete. As chamas das tochas refletiam no ouro, nas colunas e nas paredes do palácio. Tudo ali respirava luxo, excesso e poder. Enquanto a cidade repousava em segurança, o coração do império se preparava para celebrar. Mas do lado de fora, a escuridão escondia outra realidade. O exército persa já estava ali. Não avançava com desespero, não gritava, não corria em desordem. Esperava, em silêncio, em disciplina, em estratégia. Homens armados permaneciam imóveis sob a noite, como se a própria sombra os protegesse. Capacetes, lanças, armaduras, tochas, rostos tensos e atentos. A força estava ali, mas ainda mais perigosa era a paciência. Mais ao longe, os comandantes observavam Babilônia. Olhavam para as muralhas, para os portões, para o rio, porque a chave daquela conquista não estava apenas na pedra, estava na água. O Eufrates, que atravessava a cidade e ajudava a sustentá-la, também oferecia um caminho improvável, um caminho silencioso, um caminho que transformaria a confiança de Babilônia em armadilha. Enquanto dentro das muralhas havia vinho, música e celebração, do lado de fora havia cálculo. Enquanto o palácio se entregava ao excesso, o inimigo se aproximava com a calma de quem sabe que o golpe certo vale mais do que 1000 investidas. E naquela noite, Babilônia ainda se via intocável, sem perceber que o fim já respirava às suas portas. Naquela noite, o rei Belsazar ofereceu um grande banquete. O salão estava cheio. Nobres se reuniam em torno da mesa. Servos circulavam. A música, as taças e a abundância davam ao ambiente uma sensação de conforto absoluto. No centro de tudo estava o próprio Belsazar, vestido como rei, cercado por luxo, com a expressão tranquila de quem acreditava comandar não apenas o salão, mas o destino da própria cidade. Nada em seu rosto lembrava um homem ameaçado. Pelo contrário, havia segurança, havia orgulho, havia a serenidade enganosa de quem pensa estar protegido por muros, riqueza e poder. Mas às vezes, o império cai justamente na hora em que se sente mais invencível.
Em meio ao banquete, objetos sagrados tomados de Jerusalém foram trazidos para a mesa. Cálices separados para adoração agora estavam sendo usados em uma noite de excesso e insolência. Aquilo que deveria ter sido reverenciado havia sido arrastado para o centro do orgulho humano, e foi então que o clima mudou. O calor da festa pareceu enfraquecer. As vozes perderam força. Os olhares começaram a se prender em um mesmo ponto. O salão ainda era o mesmo, mas a sensação já não era. Alguma coisa havia entrado naquele lugar. Então surgiu uma mão, sem corpo, sem rosto, sem voz, escrevendo na parede diante de todos: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Belsazzar congelou. O homem que presidia a festa agora olhava a parede como alguém que finalmente compreendia que havia um poder diante do qual nenhum rei poderia se manter de pé. Foi então que Daniel foi chamado. Em meio ao medo do salão, ele entrou com uma calma que ninguém mais tinha, sem pressa, sem confusão, sem se curvar ao pânico coletivo. Diante do rei, Daniel revelou o significado da mensagem. Os dias do reino estavam contados. Babilônia havia sido pesada e condenada. Naquele instante, a escrita na parede deixava de ser mistério e se tornava sentença. Enquanto a sentença era revelada no palácio, ela já começava a se cumprir nas ruas. Os persas avançavam, primeiro ao longo do rio, depois pelas passagens, depois pelos corredores e acessos da cidade. Dentro das muralhas, a segurança de Babilônia começou a desmoronar. Soldados corriam, civis se comprimiam contra as paredes. Os defensores percebiam tarde demais que o inimigo já estava dentro da cidade. A conquista não veio como um grande estrondo. Veio como uma infiltração fria, calculada e irresistível. E quando Babilônia percebeu que havia sido rompida por dentro, já era tarde demais. No palácio, o destino de Belsazzar finalmente o alcançou. Os soldados persas avançaram sobre o salão. O rei se viu cercado, sem saída, sem proteção, sem império. Naquela mesma noite, Belsazzar caiu, e com ele caiu também a ilusão de que Babilônia ainda estava no controle do próprio destino. O banquete virou pânico, objetos caíram ao chão, servos fugiam, o luxo se dissolvia em medo. Aquilo que havia começado em celebração terminava em colapso. Quando o amanhecer chegou, Babilônia ainda permanecia de pé. As muralhas continuavam ali, os portões continuavam ali, os palácios ainda desenhavam a silhueta de uma cidade grandiosa, mas tudo havia mudado. Os persas agora ocupavam o centro do poder. As ruas estavam submissas. O palácio estava tomado, e a cidade mais poderosa da terra despertava sob um novo domínio. Vista de longe, Babilônia já não parecia eterna. A fumaça subia sobre estruturas antes orgulhosas. O rio seguia seu curso, indiferente ao fim de um império, e o silêncio do amanhecer carregava uma verdade impossível de negar. Naquela noite, Babilônia caiu. O banquete terminou. O rei desapareceu. O trono ficou vazio, e o nome mais temido do mundo antigo deixou de ser símbolo de eternidade para se tornar lembrança.